Vamos falar da Argentina? A gente começou aqui o jornal falando que falta pouco e tal, há 2 dias para o segundo turno das eleições na Argentina, as pesquisas eleitorais apontando empate técnico entre Javier Milei e Sérgio Massa. O ultraliberal Milei venceu 9 pesquisas das 12 sondagens feitas até agora, como a gente falou agora há pouco, enquanto Massa levou a melhor em 2. Em uma delas, ambos empataram em 50%, exatamente cravadinho. Os dois tentam atrair os votos ainda daqueles indecisos, que representam 33% do eleitorado, é bastante coisa. Roberta Russo está aqui com mais informações para a gente, conversou com especialistas, analistas desta eleição. Conta tudo, Rô, bom dia. Bom dia, gente. Pois é, a gente tem acompanhado, inclusive, a tensão aumentando no país nos últimos dias, né, com o segundo turno das eleições se aproximando. Muitos especialistas, inclusive, comparando o nível de divisão do país com as nossas eleições do ano passado, presidenciais aqui no Brasil. Eu até questionei os professores que eu conversei sobre essa radicalização, se ela sai, de fato, dos debates, principalmente do último, né, que foi o mais acirrado, e, de fato, chega às ruas, né? Nesse nível, às ruas, às pessoas. E, de fato, as semelhanças com o nosso pleito não faltam. A campanha do candidato de ultradireita argentino, Javier Milei, apresentou na última quinta-feira, inclusive, uma denúncia acusando sem provas a principal força de segurança do país de alterar o conteúdo das urnas e a documentação em benefício de Sérgio Massa, candidato do governo peronista, que venceu no primeiro turno, contrariando o resultado das primárias e da maior parte das pesquisas que apontavam Milei na liderança. Essa alegação, sem provas, surgiu há 4 dias do segundo turno e é mais uma da série, né, de acusações impetradas pelo partido que ajudam a semear dúvidas sobre o pleito no domingo. Apesar dos ataques de Milei, que foram feitos também ao governo brasileiro, inclusive no último debate, especialistas ouvidos aqui pela Band News FM acreditam que, na prática, o resultado das eleições do nosso país vizinho não muda as relações comerciais, que estão acima de posições políticas pessoais. Opinião que é compartilhada pelo professor da pós-graduação em integração da América Latina da USP, doutor em sociologia, professor Wagner Iglesias. É muito interesse econômico envolvido. O comércio entre os dois países gira na ordem de 30 bilhões de dólares ao ano. Então é muito dinheiro, são muitos interesses, são muitos empresários de lado a lado que têm interesse na manutenção. E um governo que entre e que não valorize esse tipo de relação é um governo que vai estar trabalhando contra interesses do seu próprio país, interesses, né, econômicos, interesses de setores envolvidos com o comércio exterior. No limite vai estar colocando em risco empregos, né? Isso não é bom para ninguém. Então, eu acho que esse discurso mais radicalizado é um discurso para ganhar voto, né, da parte de Javier Milei, mas uma coisa de fato é a campanha eleitoral e outra coisa é quando a pessoa se senta, né, na cadeira. A gente conversou também com o pesquisador político eleitoral, Maurício Moura, ele é especialista pela Universidade de Chicago, e afirmou que o mercado se divide sobre como seria um cenário em caso de uma vitória de Javier Milei, cenário incerto, de toda forma. Em caso de uma vitória do governista Sérgio Massa, a tendência é de continuidade das relações entre Brasil e Argentina. Vamos ouvir um trechinho também da fala dele. Se o Milei ganhar, é interessante porque tem uma divisão assim, de percepção de mercado. Tem parte do mercado que acredita que se o Milei ganhar vai ser bom, principalmente para os bonds da Argentina, vai ter um choque positivo no câmbio, sob a perspectiva do mercado. Tem uma outra corrente que acha que a vitória do Milei vai trazer bastante incerteza, até porque ele é uma figura bastante polêmica, não tem no Congresso uma base de apoio que permita um mandato para fazer mudanças na economia, então acredito que vai trazer mais volatilidade do que soluções aí no curto e no médio prazo. Então são caminhos bastante diferentes. Apesar das incertezas, ele não acredita na prática, por exemplo, na possibilidade de dolarização da economia argentina, como foi defendida pelo candidato Milei. Mas uma coisa é certa, e os dois especialistas concordam, o resultado do segundo turno será bastante apertado, como mostraram as últimas pesquisas, gente.